vamos falar sobre as compras de serviços. A contratação de serviços, ela tem características muito especiais. Por quê? Você não está contratando nem produto, nem um material, nem um componente. Você está contratando processos. E esses processos, eles estão sendo realizados por um fornecedor, mas a atividade, ela representará como se fosse a empresa contratante. A imagem de quem vai prestar o serviço final ao cliente, ao consumidor, é da empresa contratante. E ela está sendo assessorada por uma prestadora do serviço. Então, você como comprador precisa entender que esse fornecedor, ele tem um grau de importância extremamente alto. Esse serviço, ele vai fazer toda a diferença e ele leva a imagem da empresa que você representa para o teu consumidor, para o teu cliente. Então, nós vamos falar de alguns aspectos muito importantes para serem considerados na contratação. O primeiro deles é a seleção de fornecedores, a busca de fornecedores com potencial para a prestação dos serviços solicitados. É importante você avaliar e ter as experiências de empresas do mesmo setor. Isso vai ajudar muito nesse processo, principalmente quando você debater com eles pontos positivos e negativos. Aí você vai falar, mas eu não posso conversar com o meu concorrente. Por que não? A área de compras não tem essa restrição que tem a área comercial. Você está contratando um serviço, é importante você saber as referências da empresa que você está contratando. Pode ser que seja seu concorrente, pode ser também que não seja. Mas é importante você avaliar como essa empresa já se performou em outras prestações de serviço. Então, você vai identificar fornecedores existentes, você vai avaliar, pesquisar o mercado. Essa atividade pertence ao comprador. Buscar fornecedores mais distantes, mais próximos. Quais são os preços que o mercado pratica? Será que vai valer mesmo a pena eu ter um fornecedor realizando esse serviço? Enfim, você vai ter que analisar o mercado. O domínio da tecnologia, os fornecedores precisam ter esse tipo de equipamento, tem que ter esse tipo de montagem, esse tipo de processo. Eles têm tudo isso, eles têm uma tecnologia que vale a pena eu investir, é uma tecnologia de muito mais alto nível do que eu preciso, não é? Tudo isso tem que ser analisado. E também a localização geográfica, às vezes a empresa prestadora de serviço é tão distante que não justifica, você vai ter um custo de transporte, de serviço, de movimentação de materiais que não justificariam essa contratação. Então, esses são os aspectos importantes para a seleção de um novo fornecedor para a prestação de serviços. Um segundo ponto também bastante importante é gerenciar o programa que você vai contratar, o projeto, se é uma compra fixa ou é uma compra de longo prazo, através da elaboração de contratos de fornecimento. E esses contratos, o objetivo principal, além de levar o nome da sua empresa perante a um terceiro, é permitir que você faça avaliações constantes de desempenho e verifique se o prestador de serviço está alinhado com o que você tem de expectativa. Essas métricas, elas têm que ser de fácil identificação, de fácil cálculo. Então, por exemplo, você vai colocar uma empresa de alimentação dentro da sua empresa. Como é que você vai medir? Você vai fazer algumas avaliações das próprias pessoas que se alimentam lá. Você faz uma avaliação e indica. Se vocês tiverem avaliação inferior a 80%, nós vamos te dar um cartão amarelo. Se isso acontecer novamente, já é um motivo de eu ter que revisar, rever o contrato, rever condições. Então, esses indicadores de qualidade precisam ser acompanhados das métricas para você ter um controle melhor desse serviço que está sendo prestado. SLA, quer dizer, o atendimento do nível de serviço. Às vezes você contrata uma empresa atuar dentro do seu servidor de TI, e aí o servidor dá um pau lá. Como é que você faz? Minha medição é que o fornecedor tem que estar aqui atendendo em 4 horas, ele tem que estar aqui. Esse SLA tem que ser medido. Deu um pau, eu tenho 4 horas. Foi domingo, 11 da noite. Não importa, o SLA tem que ser atendido. Ele tem que disponibilizar uma pessoa para vir lá, ou da casa dele, mas precisa ter regras claras para esses atendimentos em horários específicos, em plantão, porque às vezes você tem uma necessidade emergencial. Essas métricas e indicadores fazem parte, onde você vai colocar isso nos contratos de fornecimento. O acompanhamento sobre pontualidade da entrega. Vou voltar no exemplo da alimentação. O almoço está sendo serviço nos horários combinados, os jantares, as refeições. Se você está contratando empreiteiras na construção civil, os prazos da entrega
estão sendo alinhados com aquilo que você colocou, se você está mandando tecido para ser costurado, para fazer roupa, prestadores de serviço, as oficinas, elas estão atendendo o prazo que foi combinado. Então, o acompanhamento da pontualidade é muito importante também. Índices para reajuste econômico dos preços. Você vai fazer um contrato de mais longo prazo, você vai precisar reajustar, qual é o indicador mais adequado para aquela categoria. O pessoal gosta de usar IGPM, mas IGPM vale para tudo. IGPM sobe 14%, mas o produto, principal item que é utilizado, é um item importado, não tem muito a ver, né? Se é serviço de alimentos, é o IGPM, é o IPC, qual é o indicador mais adequado que você vai utilizar? Poucas empresas trabalham com isso, mas quando se trabalha de uma forma bem ajustada, isso traz resultados impressionantes. Critérios de bonificações ou punições para o relacionamento com o fornecedor. Então você coloca assim, fornecedor, eu preciso que você entregue 1.000 peças. Se você conseguir entregar até 2 horas antes ou entregar um dia antes, eu te pago um plus aí no valor, eu vou gerando um crédito para você, crédito financeiro mesmo, porque essa atuação ela é tão importante muitas vezes que faz toda uma diferença para o meu consumidor. Você acaba recebendo benefícios. E por outro lado, fornecedor, se você não me entregar essa coleção até o final desse mês, coleção de roupas, eu vou perder a moda, o amarelo vai sair de moda. O fornecedor entrega os uniformes, as camisas com o tema da Copa, entrega 2 meses depois. Qual é a punição que vai ser colocada? Isso foi tratado? Teve no relacionamento comercial? Então, a elaboração de contratos, ela deve considerar tudo isso. Empresas de um nível de exigência mais avançado, como, por exemplo, hospitais, fazem as contratações de prestadores de serviço com altíssimo nível de exigência, de restrição. Contratos muito bem elaborados, onde os fornecedores têm que atender muito na risca tudo aquilo que é colocado. A elaboração de contratos faz parte da área de compras, apesar de que tem toda uma área jurídica que dá o suporte, mas quem vai negociar todos esses capítulos do contrato é a área de compras. Um terceiro item é a implantação da política de qualidade da sua empresa. O fornecedor tem que atender todos os modelos, os padrões que a sua empresa aplica em política de qualidade. Quais são as características gerais do processo? Se sua empresa estivesse atendendo, estivesse atuando, o prazo que ela oferece para prestar um serviço é de 1 semana. Ela deveria ter essa mesma característica com o fornecedor. A demanda é adequada com os recursos envolvidos? Vamos dizer, a empresa de costura, eu vou costurar jeans, eu precisaria ter 40 costureiras para fazer todo esse volume em 30 dias. Esse fornecedor, ele tem esses recursos envolvidos, eles têm 40 costureiros? Não, ele só tem 10. Você acredita mesmo que ele vai te atender no prazo que você tem? Ah, mas ele prometeu. Cuidado com essa questão no nível de serviço, porque o fornecedor, quando ele promete, muitas vezes ele está querendo ganhar o pedido. Se isso não for muito bem claro, muito bem alinhado, você vai cair naquele, o fornecedor vai atrasando e você passa a ser o responsável por todos os atrasos e aí coloca a culpa no fornecedor. Ah, o fornecedor não me atende. Mas essa análise inicial pertence ao comprador. Adequação das necessidades levantadas, isso é importante também, conhecer a estrutura, a capacidade, como é que o fornecedor vai te atender, definir os padrões, quais os critérios de qualidade. Na construção civil, eu quero todos esses vidros colocados com essa especificação, né? A parte de pintura, eu quero avaliar como é que vai ser o processo de pintura, não quero ter nenhum tipo de falhas no teto, nas paredes, o mesmo padrão de cores. Esses critérios precisam ser previamente definidos para que quando você for fazer a avaliação, por isso também as métricas e a frequência no acompanhamento. Fornecedor, eu vou a cada 15 dias acompanhar o teu processo e ver como é que você está instalando, como é que você está colocando os vidros, da forma como nós estamos orientando ou da forma como você está acostumado. Você está fazendo a costura da forma como você está acostumado com os equipamentos que você tem ou está fazendo da forma como nós estamos orientando, porque eu sei que desse jeito, daqui 6 meses o cliente não vai vir aqui e voltar e reclamar do produto. Então, a política de qualidade, quem define é a empresa contratante. Por fim, você vai precisar envolver-se muito com essa equipe responsável pelo acompanhamento do serviço. Geralmente, a equipe de compras ela é responsável pela contratação. Uma outra equipe, gestores mais especializados, vão acompanhar o andamento dessas operações. Só que você, como comprador, precisa estar muito alinhado com essa equipe técnica. Você vai ter que entender quando que a ação de compras é necessária, porque às vezes são soluções, são problemas técnicos que a área técnica vai lá e resolve o que está acontecendo. Muitas vezes compras precisa intervir. Quando o fornecedor reluta, não consegue atender, é necessário compras. O fornecedor entende
que a área de compras é a responsável pelo contrato e a área de compras vai ter, sim, muito mais peso nas negociações, mesmo que elas sejam negociações técnicas. O acompanhamento da performance do fornecedor, dá o parabéns ou critica, coloca o que está indo mal, o que está indo bem. É que o comprador está envolvido, a reação do fornecedor é muito diferente. E, por fim, o principal item são soluções comerciais para divergências técnicas e operacionais, quando acontecem aquelas emergências. Por exemplo, você trabalhar no final de semana porque o prazo foi alterado, às vezes não é nem falha do fornecedor, o comprador age nisso. Então, às vezes é necessário algum tipo de solução comercial. Vou te pagar hora extra, eu pago o transporte dos funcionários, eu assumo alguns custos que não estavam previstos no contrato. Então, o comprador precisa ter um pouco de flexibilidade nessas horas para poder ajudar a operação a andar de forma mais rápida e mais eficiente. Tem alguma pergunta? Nessa parte de serviços, o que você achou? É muito complicado? E tem que ser advogado? Não precisa ser advogado. Mas é mais complexo sim, é verdade. A parte de serviços, como vocês viram, ela envolve muito mais conhecimento, vamos dizer, técnico e ao mesmo tempo jurídico, né? Na área de serviços, é muito importante, além, lógico, das questões comerciais, as questões técnicas e contratuais, né? Porque é aí que você acaba tendo muito ganho, muita economia, muito potencial de negócios que vão acontecendo durante a operação. Uma vez que você contratou do seu fornecedor o material ou o serviço para a sua empresa de serviços, você vai ter que acompanhar o processo. Imagina uma construtora, você vai comprar o equipamento pré-moldado e você coloca uma cláusula de multa, que se o pré-moldado romper e o prédio cair, a construtora vai pagar o fornecedor vai pagar uma indenização. Só que isso, imagina a situação, a imagem que vai ser afetada. O principal é você colocar cláusulas que garantam que não vai ter rompimento no pré-moldado. Se você está no hospital, você vai comprar lá o equipamento de eletrocardiograma. Geralmente os hospitais no passado compravam os equipamentos, agora eles mais alugam, contratam de fornecedores e pagam pela hora. Só que isso faz com que o fornecedor tem que estar adequado, ele tem que estar com o equipamento bem aferido para funcionar corretamente. Imagina, você coloca um equipamento desse no hospital, ele diz que está todo mundo com o coração bom e na verdade está com um problema de medição. O hospital é responsável, porém ele vai ter o fornecedor que ele precisa fazer o acompanhamento e não simplesmente dizer, a pessoa teve que fazer uma cirurgia às pressas porque o aparelho funcionou mal. Ele tem que trabalhar no contrato para que os termos, durante o processo, funcionem corretamente. Então, entra muito no detalhe da operação. O comprador precisa conhecer, de fato, o fornecedor. De fato, é o mais complexo. Porém, se você tem a oportunidade de entrar nesses segmentos, você vai ter um enriquecimento muito grande na sua carreira, tanto na indústria de hospital, na parte de construção civil, porque os modelos, eles afetam, né, o risco, perde uma vida. A mesma coisa vai acontecer também na indústria automobilística, apesar de ser uma indústria, mas vamos dizer que você vai comprar o cinto de segurança. Como é que você vai garantir que aquele cinto de segurança não vai ter problema de ruptura numa viagem? Sofreu um acidente e o cinto não segurou, o cinto rompeu, o cinto soltou a fivela, né, e gerou a morte de uma pessoa. O fabricante do veículo é o responsável, apesar dele ter o fornecedor, que é o cinto de segurança. Como ele faz para controlar os testes? Quem faz os testes? Geralmente é o fornecedor, mas a fabricante vai lá e paga por esses testes. Quem tem os equipamentos, né, o airbag, os testes todos que são realizados. Porém, o processo de fabricação, ele acontece diariamente e pode acontecer de uma costura ser mal feita e o impacto vem. Então, a garantia desses contratos, eles acontecem para que o processo produtivo, o processo do serviço, seja muito bem acompanhado. É isso, é bem mais complexo, mas você vai ter um potencial muito maior na sua carreira. Gostou? E aí, vai escolher o quê? Na próxima, a gente vai conversar. Vamos seguir.